Brasa aí. Beleza. Então, pessoal, retomando aqui, uma pequena introdução. O que é o Endpoint MQ? Vamos falar sobre filas, sobre Exchange, filas FIFO, Deadline Queues, o conector do Endpoint MQ, o que é multicaching, broadcaching, como ele funciona, modo de acknowledgement e o circuit breaker, tá? Só uma passada rápida aqui nos pontos que a gente vai falar hoje, tá? Até só um ponto que eu vou dar um disclaimer aqui antes. Provavelmente eu devo estar aparecendo de lado para vocês, porque eu estou olhando na outra tela aqui, tá? Mas estou apresentando por outra tela do lado aqui, mas só para vocês saberem, tá? Então, sobre mim aqui, só ali é sobre o que a gente vai falar hoje, sobre mim, né? Então, quem sou eu? Sou o Wellington, moro aqui no Espírito Santo, sou formado em processamento de dados, já trabalho com TI já tem 18 anos, 10 anos, desses, né, 10 anos aí focado em integração de sistemas em geral, tá? Com outras plataformas já trabalhei também, e com o MuleSoft há 3 anos, trabalhando com essa plataforma, tá? Então eu possuo as 4 certificações, MCD Level 1, Level 2, MC, o arquiteto de integração e arquiteto de plataforma, e sou arquiteto de integrações aqui na Accenture, tá? Isso aqui é um pouquinho sobre mim. Aí vamos para o que interessa aqui, né? O que é o Endpoint MQ, né? O Endpoint MQ é um serviço de mensageria, né, de alta disponibilidade, cloud-based, né, ou seja, baseado todo na nuvem, né, não é instalado em servidores do cliente, nem nada disso, né, ele é autoescalável, multi-tenant, né, para troca de dados de forma assíncrona entre aplicações, né. É, é um broker, né, que permite as aplicações se comuniquem publicando uma mensagem em uma fila e para que outra aplicação possa consumir, né? Então, de forma sempre assíncrona, né? Então, existe sempre um produtor da mensagem, uma fila, né? Um canal ali específico para determinado para determinado assunto, determinado contexto, né? Sempre separado o contexto ali de negócio, e sempre tem um consumidor ali conectado nessa fila, lendo as mensagens e realizando o processamento ali que é que foi escrito, né, com as regras de negócio do cliente, ou entrega num sistema específico, algo nesse sentido, tá? De uma forma bem macro mesmo, tá? E aí, ok, é um serviço de mensageria, né? E quais são as capacidades e funcionalidades que ele entrega, né? O Endpoint MQ. Então ele possui filas, né, armazenamento e enfileiramento de mensagens ali para um consumidor conectar e ler essas mensagens. Ele também trabalha com exchanges, né, faz que nada mais é do que um broadcasting, né, então um publicador de uma mensagem publica num exchange e dali em diante podemos ter várias filas conectadas nesse exchange e dali em diante cada um segue a sua vida, né, cada mensagem segue a sua vida, no sentido de, imaginem que cada fila é uma aplicação, separada, né. Então uma mensagem bate no Exchange e dali por diante ela pode ser distribuída para mais de uma fila, que você definir, né. Outra capacidade do Mule Endpoint MQ, alta disponibilidade, como eu comentei um pouquinho lá atrás, alta disponibilidade e escalabilidade, né. Então, hoje, quando você configura o Endpoint MQ lá na plataforma, você pode definir a região que, que ele vai ser instalado, né. E ali o Endpoint MQ fica ali naquela região. Mas também existe uma opção no caso de uma região, eventualmente num cenário de desastre, alguma coisa nesse sentido, de perder a conexão com a região, você pode configurar para conseguir acessá-lo e sem perder os seus dados, né, isso que é muito importante, através de outra região também, né. Então ele também tem uma parte de segurança, né, então
ele permite encriptar as mensagens, se for algo que é requisito, né, do cliente, e também possui acesso via client app, né, então, você identifica quem tem acesso ali, você pode revogar acesso ou dar acesso para determinadas aplicações conectarem, tanto para publicar quanto para consumir, as mensagens nas filas, né. Ele possui também gerenciamento de aqui eu coloquei mensagens mortas, né, é que o termo em português fica meio estranho, mas são as famosas DLQs, né, então, mensagens que que estão sendo processadas na fila, por algum motivo elas, não conseguiram ser entregues no destino, então, para que essa mensagem não fique eternamente lá na fila e a gente tenha a gente tenha a possibilidade de, fazer um roteamento para uma mensagem para uma outra fila, que ela é, como o nome diz, ela é morta, né, ela fica ali para caso, para você, decidir o que você faz com ela, né. Normalmente, se pode criar, outros tipos de tratamento para ou recuperar aquelas mensagens, reprocessar aquelas mensagens no momento futuro, mas tudo muito, de acordo com o desejo do cliente, né, ali daquele projeto que você está trabalhando, entender se aquilo ali faz sentido, né. Ele também possui API REST, né, ele possui algumas APIs, que servem para você acessar as filas, tanto para publicar, quanto para você listar as filas, listar a quantidade de mensagens que estão na fila, para você consumir as mensagens da fila, né, porque a gente está falando aqui de um serviço, provido pela MuleSoft, mas que ele também pode ser, utilizado por aplicações externas externas ao endpoint, né. Então, por isso que existe essa API REST, tá. E uma outra característica é que ele permite aí payload de até 10 megabytes por mensagem, né. Então uma mensagem ela pode ter no máximo, 10 megas, e não há limite de mensagens na fila, tá. Então, assim, o único limite que existe é do tamanho do payload de cada mensagem, tá. E aí falando, assim, sobre no mundo aqui, né, no que a gente trabalha no nosso dia a dia, que são aqui no Endpoint Studio, configurando o API, o que que a gente vai encontrar lá, né, no conector do Endpoint MQ? A gente vai encontrar, basicamente 5 operações, né. Um publish, subscribe, consume, um ACK e um NACK, né. Então vamos passar por cada um deles aqui de forma rápida, para a gente entender o que cada um faz, né. O publish ele permite criar uma nova mensagem, né, enviar para o destino, tanto para uma fila FIFO ou um exchange, né, então tanto faz, você pode publicar numa fila normal, uma fila padrão que a gente chama, uma fila FIFO ou para um exchange, tá. Eh, e aí você pode, com essa operação, configurar também, se for necessário ali no seu caso de uso, algumas propriedades adicionais que você pode anexar junto com a sua mensagem, né. Normalmente mensagem de controle, coisas mais técnicas que não fazem, necessariamente sentido, relação, né, que não tem exatamente relação com o negócio, né. Então, existe uma gama diversa aqui de possibilidades que você pode e cenários, né, que onde você precise adicionar uma informação a mais naquela mensagem para você controlar, ou seja, para você controlar o fluxo, ou seja, na outra ponta, né, ou seja, para você fazer, por exemplo, um roteamento. A gente vai exibir um pouquinho mais para frente na demonstração, tá. A gente também tem um subscribe, que é um listener, né, então, ele fica ali escutando novas mensagens e consome, e as consome, né, à medida que elas chegam na fila, né, então ele fica ali escutando a todo momento, verificando se tem mensagem. Tem uma mensagem, ele lê e processa, né, faz o restante do trabalho ali que foi definido na API. E aí, nesse subscribe, existem algumas estratégias, né, que permitem ajustar o consumo para o desempenho, previsibilidade e horários. Você pode ficar tanto a todo momento verificando se tem mensagem na fila, de forma ininterrupta, ou como também você pode definir dias e horários específicos. Existem algumas regras que também a gente vai poder ver ali mais para frente, tá? Tem o consume,
consume, né, que ele permite que a aplicação consuma uma única mensagem a qualquer momento do fluxo, né, de qualquer destino, utilizando a estratégia de acknowledgment que melhor suporte o caso de uso. Então, na prática é o quê? Diferentemente do subscribe, que ele fica escutando para por novas mensagens chegarem na fila, o consume não, ele é um conector, uma operação que fica normalmente no meio, normalmente não, né, sempre fica na verdade no meio ali do fluxo, do seu fluxo. Então, você precisa recuperar uma única mensagem para realizar determinada ação. Então você vai lá, você sabe que você vai pegar uma mensagem e vai fazer o processamento, tá. Então ela fica no esse conector, essa operação fica no meio do fluxo. E as outras 2 operações são operações de reconhecimento de mensagens, né, que o que a gente, de uma forma mais técnica, a gente chama de o ACK e o NACK, né. Então imagina, a gente está lendo uma mensagem de uma fila, só que a gente precisa, dizer para o broker, né, para o endpoint MQ, se a gente conseguiu processar aquela mensagem com sucesso. Porque a gente, né, a gente precisa dizer para ele remover da fila, senão ela né, ficaria lá, indefinidamente, né. Então o hacker nada mais é do que isso. Olha, eu peguei a mensagem da fila, né, processei, deu sucesso, eu dou o ACK, que é o acknowledgment. Olha, o ACK diz para o broker que ele tem que remover aquela mensagem da fila, que ela já foi processada. E o NACK é o contrário disso, né, é o reconhecimento que uma mensagem, né, ela informa ao broker que a mensagem não foi processada ou eh eh, quando a gente diz não processado, quer dizer que ela foi, que ela houve uma falha, né, ou o back-end estava fora do ar, um timeout aconteceu, ou enfim, qualquer erro que acontece no fluxo, a gente retorna um NACK para o broker, eh, e aí, no caso, né, se for existe também opa, eh, quando a gente dá um NACK, né, na mensagem, essa mensagem ela vai, voltar para a fila em um momento seguinte, a gente vai ver mais ali para frente também, para tentar ser reentregue em um momento futuro, tá. No futuro bem próximo, tá. Então, basicamente tem alguns controles que a gente vai ver que são executados baseado nessas 2 operações aqui, tá. E aí falando sobre ainda acknowledgement, né, sobre o reconhecimento da mensagem, né, sobre a informação que a gente passa para o broker, se a integração aquela transação foi realizada com sucesso ou teve uma falha, né. Existem 3 modos de acknowledgement no conector do endpoint MQ. O imediato, né, que, o reconhecimento será enviado ao broker do endpoint MQ assim que a mensagem é lida da fila, não importando se a mensagem foi processada com sucesso ou não. Então o que que isso significa dizer? Quando você configura lá a operação de subscriber que fica escutando da fila, então a gente pode escolher uma dessas 3 opções. Se a gente escolhe a de imediato, assim que o flow captura a mensagem da fila, ele já dá um ACK de imediato, não se importando se o flow foi realizado, se já foi realizado com sucesso ou se ele foi processado com falha. E isso, tem os seus prós e os seus contras, muito dependente do caso de uso da integração que você está desenhando, e esse é um ponto que a gente precisa, né, como desenvolvedores de solução, nos nossos projetos, ficar muito atento, porque isso pode causar perda de mensagem, né, algo que a gente, precisa pensar muito quando utilizar essa opção, tá. Uma vez essa mensagem lida neste modo, você já não tem mais ela na fila, você não consegue fazer retentativas de entrega, e simplesmente ela está ali na memória da sua integração, e a partir do momento que você termina o fluxo, ela já não existe mais no broker, tá.
O alto é o default, tá, o modo alto é o padrão, que já vem pré-configurado quando a gente utiliza o conector, tá. Eh, e o nessa opção, o ACK, né, o reconhecimento é enviado ao broker quando a mensagem é lida e processada com sucesso. Da mesma forma, em caso de erro no flow, um não reconhecimento, né, um NAC, é enviado. O que qual que é a diferença? É de forma implícita, você não precisa fazer nada mais no seu flow para que isso aconteça, mas ele faz por si só. Então, se o seu flow finaliza com sucesso, você o próprio MQ recebe um ACK lá, e aí a mensagem é deletada da fila, né, porque foi com sucesso. E quando há uma falha, ele já entende que, olha, houve uma falha, então eu mando um NAC, ele manda um NAC automaticamente para o MQ, e aí essa mensagem vai ficar ali num processo de retentativas, muito de acordo com o que a gente configura lá na hora, no momento que a gente cadastra a fila no endpoint MQ, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também. E o manual? O manual, o consumidor, né, precisa manualmente, informar, dar um ACK na mensagem quando ela é processada com sucesso, ou no caso de falha, o NAC, né. Então, de forma manual, você precisa explicitamente informar dentro do seu flow, arrastar o operador, né, lá de ACK ou NAC, para dizer se aquele flow finalizou com sucesso ou não, tá. Então existem algumas diferenças, assim, a gente pode parar e pensar assim: "Olha, tá, um é implícito, né, o auto, o próprio Mule faz isso por si só, você não precisa fazer para ele, e o manual ele é explícito, né, você precisa dizer: "Olha, isso aqui é um ACK, isso aqui nesse momento você dá um ACK, nesse momento você dá um NAC", tá. No manual você tem um controle maior do seu flow. Você pode, dependendo do seu caso de uso, você pode definir ali um ACK num determinado cenário ou um NAC em outro cenário, muito dependente disso, tá. A gente vai ver também como em quais casos de uso a gente pode utilizar um dos 2, tá. Falando sobre filas, né, filas, FIFO e exchange, né. Então, no endpoint MQ existem basicamente esses 3 tipos vamos colocar assim, de filas, né. Eh, e a dead letter queue também, né. A fila padrão, qual que é a característica dela, né, uma fila padrão, ela não tem garantia de ordenação das mensagens, tá. Então a mensagem, se o seu caso de uso precisa, né, que haja uma ordenação exata, a primeira que chegou é a primeira que sai, essa fila padrão não é para esse caso de uso, tá. Então, uma característica dessa fila é essa, tá. O processamento é mais rápido comparado com a fila FIFO, porque ela não tem controle né, como eu acabei de dizer, de ordenação. Então isso por baixo dos panos, essas mensagens provavelmente elas estão distribuídas em vários servidores, alguma coisa nesse sentido, assim, que não é possível garantir a ordenação, tá. Não há limite de transações por segundo e permite até 120.000 mensagens in flight, né, por fila, né. E aí o que que são esses in flight, né, que é as mensagens que estão em voo, né. Em flight nada mais é do que o estado, né, um estado da mensagem que as define, né, que elas foram capturadas por algum consumidor e que elas estão aguardando serem processadas, né. E elas continuarão em flight até receberem o reconhecimento, um ACK ou NAC, tá. Ou também existe uma outra configuração que a gente informa, que é o timeout, um ACK timeout, né. A gente configura um tempo máximo de espera. Olha, se eu não receber um ACK nem um NAC em 2 minutos, eu vou voltar com essa mensagem para a fila, tá. E aí o in-flight acontece, ele só muda do status de in-flight, né, pra na fila, numa dessas 3 situações.
quando recebe um ACK, o broker recebe um ACK, um NACK ou se o timeout acontecer, tá. E aí a mensagem volta para a fila. Tá? Uma fila FIFO é o que eu comentei aqui, né, ou seja, a primeira mensagem que chega é a primeira que vai sair, tá? Então, se o seu caso de uso precisa, né, de uma ordenação bem rigorosa ali, é essa fila que é mais adequada, tá? Então, como eu disse, ela é útil quando o caso de uso exige ordenação e a entrega única de mensagens, né. Com a fila FIFO também há a possibilidade, né, essa fila já entrega isso por si só, a gente não precisa fazer nada, que é o quê? Você, não duplicar mensagens. Assim, nos sistemas em geral, pode acontecer de uma determinada informação ir mais de uma vez para um destino, né, quando a gente fala de integração, e a fila FIFO ela consegue, fazer essa, deduplicação, vamos dizer assim, né. Então ela consegue, não mandar a mesma mensagem com o mesmo ID, é importante frisar, né, então toda vez que a gente dá um publish numa mensagem numa fila, a gente informa um ID daquela mensagem. Então se o ID for o mesmo, eh, a fila FIFO só entrega a primeira que recebeu para o destino, a segunda ela ignora, tá. Eh Possui um limite de 300 transações por segundo e permite no máximo 10 mensagens de mensagens em flight por fila, né. Isso daqui é muito importante porque reduz drasticamente, né, a a a capacidade de processamento e de vazão das mensagens na fila, né. E a deadline queue é o que eu comentei, que a gente já falou um pouquinho, que são as mensagens que não foram processadas, passou-se, o tempo, a quantidade de retentativas que foram definidas na fila, e aí a mensagem foi para uma fila morta, né, a fila de DLQ, e aí, alguma ação pode ser pensada para reprocessar essas mensagens no futuro, tá. Esse último slide aqui em relação a filas, exchange e tudo mais, fala justamente do exchange, né. Então, o multicaching, ele suporta, né, o endpoint MQ suporta multicaching, permite que uma mensagem seja enviada para várias filas ao mesmo tempo. E um exchange pode ser criado da mesma forma que uma fila normal, para vincular várias filas, possibilitando que um publisher, né, um publicador, envie uma única mensagem para o exchange, que por sua vez transmite essa mensagem para todas as filas que estão vinculadas, né. E aí eu fiz 2 desenhos aqui, essa primeira parte representa uma fila, né, uma fila normal, né, então um publicador publica uma mensagem numa fila, e aí nessa fila podem haver diversos consumidores. Então imagina que cada consumidor desse seja um worker lá no endpoint no runtime. A gente defina que determinada integração tem 3, 4 workers. Cada worker desse fica escutando a mesma fila. Eh, porém opa, porém, importante, informar que, apesar de todos os 3 consumidores estarem escutando a mesma fila, uma única mensagem só é lida por um consumidor por vez. Então, se o consumidor 1 capturou uma mensagem, essa mensagem não vai ser capturada pelo consumidor 2 e 3. Então, se o consumidor 1 não mandou o NACK ou mandou um NACK para a fila, ou seja, ele não conseguiu processar a mensagem, ela eventualmente voltou para a fila, aí sim pode ser que qualquer um desse, ou o consumidor 3 ou 2 ou o próprio um também, receba essa mensagem novamente, tá, para reprocessar, mas nunca os 3 em paralelo, tá. E aí a diferença para o exchange é que o publicador publica uma mensagem, ela cai no exchange, como se fosse uma fila, né, o exchange você cria um exchange como se fosse uma fila normal, e depois você vincula esse exchange com várias outras filas, de acordo com a sua necessidade. Você pode colocar, fila um, independente quantas filas, né, e na verdade aqui também
o Endpoint MQ suporta até 450, filas, conectadas em um único exchange, tá? Você tem uma informação. Eu acho meio difícil isso acontecer num cenário desse, mas isso é possível, tá? Eh, e aí uma única mensagem é publicada e ela é propagada para todas as filas que estão conectadas no exchange, a mesma mensagem, uma cópia, né, idêntica para cada fila dessa. E aí você tem 3 consumidores, né, um cenário onde a gente tem 3 aplicações que precisam consumir uma mesma mensagem. Então você pode criar uma fila para cada consumidor, escutando da sua própria fila. E aí é muito fácil a gente ou adicionar uma nova fila ou remover. Se a gente deseja que, olha, a gente tem 3 aplicações escutando. Olha, amanhã a gente deseja que, esse consumidor número 3, por exemplo, não pare de consumir mensagens daqui, porque ele não precisa mais, enfim. A gente vai no Exchange e só clica em um botão, basicamente, e você desvincula essa fila do Exchange. E do mesmo modo, para adicionar também, você não precisa mexer em quem está publicando, você não precisa mexer em muita coisa aqui no MQ, só criar uma fila e vincular, e passar essa fila para esse novo consumidor, né. Então ele dá um des a utilização do Exchange dá a capacidade de desacoplamento muito grande dessas camadas de integração, tá. E aí vou parar aqui a apresentação do slide, vamos fazer então aqui uma demonstração, e depois eu vou tem um outro assunto ali de circuit breaker que eu vou deixar por último, para a gente, ir já demonstrando algumas coisas que a gente falou aqui, tá. Eh, tem alguma pergunta aí, Aldo? Se quiserem a gente pode ir respondendo, tá. Deixa eu ver aqui, só um minuto. O Victor está perguntando: é possível escutar uma exchange e ir recebendo os itens de 2 ou mais filas com finalidades diferentes? Deixa eu ver se eu entendi. Escutar um exchange. Isso, e ir recebendo os itens de 2 ou mais filas com finalidades diferentes. Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas assim, sobre o exchange, a gente não escuta se eu voltar o slide aqui, a gente não escuta o exchange diretamente, né. Quem escuta, no caso aqui, nosso subscriber, que a gente vai mostrar ali no estúdio, ele está aqui, ó, no no consumidor, né. Então o subscribe está aqui escutando de uma fila. O consumidor ele não escuta o exchange diretamente. Esse é um ponto. Mas em falando de mensagens diferentes, existe sim a gente vai até passar um pouquinho ali, vou mostrar para vocês, uma forma de criarmos, filtros, né. Então, por exemplo, vamos supor que esse seja o consumidor 1, eh, dando um passo atrás aqui, vamos supor que a gente receba diversos tipos de mensagens nesse exchange, mas existe uma característica específica que a gente consegue filtrar. Obviamente, o exchange a gente, não deve, né, utilizá-lo assim: "Olha, vamos passar tudo quanto é coisa, ah, muito distintas, muito diferentes ali", né. Então tem que ser pensado em um propósito específico, de um contexto específico, mas a gente sabe que ainda assim existem casos em que determinada mensagem, apesar de ela pode ser útil para um sistema A e não ser útil para o sistema B, mas a mensagem, vamos colocar assim, ela é a mesma, tá, assim, a estrutura, o contexto, né, vamos falar, ordem de venda, ordem de venda é ordem de venda para qualquer mensagem, mas pode ser que em um determinado sistema só se interesse ou só precise receber uma ordem, sei lá, de tipo A, B ou enfim, algo muito específico. E o outro sistema B só precise de outro tipo de mensagem. E o sistema C não, ele precisa receber todas as ordens de venda. Então, quando a gente configura o Exchange, a gente pode definir algumas regras
que nada mais são do que filtros, né. Então olha, sei lá, se o tipo da ordem é de eletrônico, então você manda o consumidor um recebe. Se for tipo, vestuário, opa, o consumidor 2 recebe, que ele só se interessa por vestuário. E o consumidor 3 não, ele quer receber tudo, independente do tipo. Também a gente pode configurar para ele receber todos os tipos, tá. Acho que é um pouco disso, tá. Não sei se eu respondi, mas o Exchange trabalha dessa forma, tá. Tem mais uma aqui, tá? Aí, Vitor, se não ficou claro, pode perguntar de novo, tá? Aqui do Nicodemos. Posso ter mais de um publisher enviando mensagem ao Exchange? Hã, pode, pode, não tem nada que impeça não, pode. É só tomar cuidado ali no que eu comentei, né, normalmente um exchange quando a gente vai criar, a gente cria para um contexto específico, para trabalhar, trafegar determinado tipo de informação, mas não existe nenhum empecilho quanto a isso não. Vamos criar então aqui, vou demonstrar aqui a criação de filas, tá. O que a gente falou ali é muito simples, né. Então aqui, essa área do endpoint MQ, a gente está aqui, no MQ, a gente cria aqui esse MQ ele está localizado aqui na Virgínia, tá. Então essa aqui que é a região que eu comentei, onde está a infraestrutura, né, que está provendo esse serviço aqui para nós. E a gente pode criar filas exchanges e filas FIFO, né. Uma fila é muito simples, né, vou colocar aqui um teste QI1, tá. Aqui a gente informa o TTL da mensagem, né, o time to live, né, que toda fila, as mensagens elas não ficam lá, elas têm um tempo de vida lá, né. Então e aqui é o que se define, né. Então, olha, o máximo de tempo que a mensagem pode ficar na fila são 7 dias. E aí você pode trabalhar isso aqui, eu acho que o máximo são 14 dias, se eu não me engano, que a gente consegue setar aqui. E aí, assim, ou você consome essa mensagem nesse período, ou você, enfim, precisa tomar alguma ação. Tem que pensar ali no cenário que isso poderia acontecer, mas numa fila normal isso não deveria acontecer, a não ser com as filas DLQ, né, que são mensagens mortas ali que não foram processadas, e aí se ninguém tomar uma ação, ela pode, de fato expirar, vamos colocar assim, na fila, tá. O default acknowledgement timeout, que eu comentei, né, então, o padrão são 2 minutos. O que que isso nos diz, né? Olha, se em 2 minutos, você o seu consumidor está ali, sua integração, leu a capturou a mensagem. Se em 2 minutos você não deu o ACK nem o NACK para o broker, aí essa mensagem volta para a fila. Nada mais é do que um lock, né, um lock. Quando você captura a mensagem, você loca essa mensagem com você. "Olha, está comigo, ninguém mais pega. Nenhum consumidor pega essa mensagem". Só que se passou 2 minutos e você não deu sinal de vida, não disse nada que deu ACK ou NACK, esse tempo expira, e aí essa mensagem volta para a fila. E aí voltando para a fila, qualquer um dos consumidores que estão lá conectados podem capturar essa mensagem e tentar processar de novo, tá. Assign Delivery Delay, que você pode definir um tempo de delay, ou seja, a mensagem caiu na fila. Você pode setar lá um minuto, um tempo, muito dependendo aí do cenário que você deseja, de um atraso na entrega da mensagem, tá, basicamente isso. Encriptação, você pode encriptar o conteúdo da mensagem, se for conteúdo sensível, for que é essencial em encriptação, também tem essa funcionalidade. E associar uma dead letter queue, né. Então e aqui a gente pode também, como eu falei, um failover de regiões, né. Então, se essa região aqui da Virgínia der algum problema com esse broker,
onde a gente tem as nossas filas com as nossas mensagens. A gente habilitando isso daqui, a gente tem um failover aqui isso é até recente, essa funcionalidade aqui, tá. E aí a gente não fica sem as nossas mensagens, eh, e aí a gente consegue continuar utilizando as nossas filas, tá. Eh, Vou desmarcar isso daqui e vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma DLQ primeiro, tá. Vou dar um create. A fila DLQ é a mesma coisa com a fila normal, tá. Então eu crio a DLQ primeiro, porque agora eu vou criar uma fila normal, que aí sim eu posso fazer a vinculação com a fila que eu acabei de criar, tá. Então aqui, ó, vou retirar aqui, essa é a fila normal, vou deixar como padrão essas opções, e eu vou associar uma DLQ. Quando eu faço isso, eu escolho aqui, que é a fila que eu acabei de criar, e eu digo aqui: "Olha, depois de 10 tentativas, você finaliza a tentativa, né, e arquiva essa mensagem na fila DLQ, tá. Então você pode manipular isso daqui, você pode colocar, enfim, quantas tentativas você achar necessária aqui, para tentar reentregar a mensagem, tá. Bom, eh, vamos fazer um publish aqui de uma mensagem então. Vou colocar aqui, eu fiz um projetinho básico aqui, a gente vai para receber via um endpoint e publicar numa fila, e depois a gente lê dessa fila, e aí a gente vê o comportamento de todos aqueles conectores que a gente acabou de falar, tá. Então eu vou publicar nessa fila que eu acabei de criar, tá, e vou escutar aqui também na fila que eu acabei de criar. Eu só vou comentar esse carinha aqui agora, porque eu não quero receber essa mensagem agora, só para a gente demonstrar aqui. Aí, Wellington, enquanto tá fazendo aí o deploy, o Nicodemus tem uma outra dúvida. Quando Uhum. encripta a mensagem na MQ, o describer automaticamente desencripta ela? Eh, sim, qual que foi a quem que desencripta? Eu não entendi o finalzinho. É quando encripta a mensagem na MQ, o describer. Subscriber, né? Subscriber. É que escreveu describer, é subscriber isso aí. Automaticamente desencripta ela? Sim, exatamente. Essa encriptação é na fila somente, tá? Somente na fila. Então, ou seja, se a gente for olhar aqui, ó, uma mensagem que a gente, porque por aqui a gente consegue ver, certo? A gente consegue vir aqui, dar um browse aqui, ó. É porque não temos nenhuma mensagem aqui ainda, mas ela apareceria aqui e a gente vê a mensagem por completo aqui, tá? Vamos ver se terminou aqui. Terminou. Vou mandar uma mensagem que agora via post, uma mensagem qualquer aqui de teste, um endpointzinho que eu criei. E aí, beleza, ele passou por aqui, a gente acabou não vendo, mas ele passou aqui e deu publish, tá? Nessa mensagem. E a gente consegue ver essa mensagem aqui na fila. Ó, temos uma mensagem flight. Ah, por que que nós temos essa mensagem flight? Quando eu dei o browse ali, ele joga ela para in-flight, tá. Então esse é o in-flight que eu comentei lá no slide, eh, que enquanto essa mensagem está alocada com algum consumidor, ela fica com esse status. Enquanto ela não sair, ela continua ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa escutando ela aqui. Não, não tem ninguém escutando, então foi aquele browser que eu dei mesmo, tá. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um purg aqui, para ela ser mais rápido aqui o processo, tá. Quando eu dou um purg, eu deleto a mensagem da fila, tá. Então, eu vou mandar novamente essa mensagem, pronto.
agora a mensagem está na fila. E aí é aquilo que eu mostrei. Vamos ver que conteúdo é, o que que tem nessa mensagem, né. Então tem o meu payload, tá, e tem mais alguns itens aqui também. Então eu consigo ver o payload aqui, tá. Eh, Agora vamos fazer testar os nossos aquelas configurações de ACK e ver o comportamento de cada um deles no fluxo, tá. Vamos lá fazer o seguinte, vou descomentar aqui, tá, e aí eu vou passar a ler essa mensagem, tá. E aí o meu primeiro aquelas configurações que eu comentei são essas daqui, tá. Então, o modo de acknowledgment, eu vou deixar o primeiro aqui como alto, para a gente ver o que que acontece aqui no nosso flow. Aqui eu tenho um API, que nada mais é do que um mockzinho que eu criei para conseguir manipular cenários de erro e cenários de sucesso, tá? E a gente conseguir ver na prática como que é o comportamento, tá? Então, deixa eu ver aqui, dar um build aqui de novo. Eu vou até colocar um breakpoint aqui, para ele não seguir direto aqui, tá. Como já existe uma mensagem na fila, eu não preciso publicar de novo, né, aquela mensagem que está lá, ela vai cair aqui. Vamos ver se tem a mensagem aqui mesmo. Tá em flight, ó. Ó, mudei para o modo de debug aqui, para ficar mais fácil para ver. Então aquela mensagem caiu aqui, certo? Então aqui eu vou chamar esse meu mockzinho, ele vai responder sucesso agora, tá? Observem que a mensagem está em flight. Ó, vou atualizar aqui a página, está em flight, por quê? Porque eu capturei a mensagem, ela está aqui comigo. Ok, então vou dar um F6 aqui, eu dei o ACK implicitamente, porque está como alto aqui, tá, o modo de acknowledgment. Então, se a gente observar aqui agora, essa mensagem já sumiu, ela já foi processada, já foi deletada da fila, tá, não está mais aqui. E agora e aí a mesma coisa seria, né, vamos colocar aqui, eu vou fazer o meu mock agora aqui retornar um erro qualquer aqui, tá. Vai retornar um 503 ali, e eu vou mandar uma mensagem para a fila de novo. Ok, mandei para a fila, né, vou olhar aqui de novo, a mensagem está em flight, porque eu já capturei ela aqui, ó. E aí vai dar um erro, meu mock retornou um erro, deu um propagate, e aí o que aconteceu? Essa mensagem voltou para a fila de novo, como eu sei, né, olhando por aqui que é a mesma mensagem? Existem alguns outros atributos, mas tem esse daqui, ó, delivery count. É a quantidade de vezes que eu estou tentando que essa mensagem está caindo na fila e eu estou tentando entregar. Então já é a segunda vez, tá. De quantas? De 10, né, de acordo com o quê? Com o que eu defini aqui, que eu coloquei 10 vezes aqui, ó. E aí eu vou tentar de novo. E assim ele vai voltando para a fila até se esgotar aquelas 10 tentativas. E aí a gente vai passar aqui rapidinho para a gente ver que ela caiu lá na fila de DLQ, né. Lembrem, aquela configuração lá diz: "Opa, deu 10 vezes, então eu arquivo essa mensagem e parto para a próxima", né, senão, na prática o que aconteceria era que a nossa fila ficaria em um loop infinito se a gente não fizesse isso, né. Bom, deu as 10 vezes e agora a gente pode observar que a mensagem está, eh, na ela não está mais aqui. Está na fila de DLQ, já migrei para cá, tá. Bom, aí vamos pular então aqui para o outro modo
o modo imediato, né, que é aquele que eu comentei. Imediato, vou dar um build aqui. Eu acho que tem que salvar, né. Eu vou manter o meu mock, para vocês perceberem ali o comportamento, o meu mock vai continuar retornando erro, tá. Então imagine um cenário onde cai uma mensagem na fila, ó, vou mandar uma mensagem para a fila, tá. Mandei, eu estou com modo imediato, e aí a gente observa o quê, aqui na fila? Que não tem nada na fila, não está em flight, por quê? Porque eu já peguei. Lembra que eu comentei, o modo imediato, a partir do momento que eu capturei a mensagem, ela já não está mais na fila. E aí, num cenário onde isso acontecesse, se o meu back-end desse falha igual aqui, eu perderia todo o meu processamento, porque já finalizou, a mensagem não está mais na fila e e pronto, perdemos a mensagem, não consigo mais fazer nenhuma tentativa, tá, de entrega. E aí, para um outro cenário, a gente pode adicionar aqui o modo de manual, que aí o manual eu preciso dar um ACK no final, certo? E um NACK no caso de falha. Ah, e aí eu preciso definir uma variável aqui no início, que, que nada mais é do que o token. Toda mensagem possui um token, que é a identificação da mensagem, que é o lock da mensagem. Para eu poder informar, retirar o lock dela e deletá-la da fila, eu preciso passar o ID dela, tá. E esse atributo que vem na mensagem vai me ajudar a fazer essa ação, tá. Então, ó, vars token e aqui também eu passo o vars token. Pronto, salvei, coloquei no modo manual, e aí eu dou um build aqui. Pronto, vou mandar uma mensagem aqui de novo. E aí agora tô com o modo manual. Deu falha, ele manda para cá e ele dá um NACK. Acho que aconteceu algum erro aqui. Que erro foi esse aqui? Ah, tá, esse aqui não existe mais, por isso. Se eu voltar aqui. Enquanto ele vai trabalhando ali aqui, eu vou adiantar e fazer outra configuração. Que a gente já vai usar logo em seguida aqui. Ou se, vamos ver se já foi mais rápido e a gente já demonstra esse aqui. Já foi. Mandei uma mensagem para a fila, ele tentou recebeu, deu falha, e aí ele deu NACK. Deu NACK, a mensagem voltou para a fila. E aí fica nesse loop aqui até completar as 10 vezes no caso de falha.
No caso de sucesso é a mesma coisa, ele deletaria a mensagem da fila, tá. Então vamos finalizar esse aqui. 10 vezes, ó, já chegou no 10 e agora finalizou, tá. No caso de sucesso, ele daria o NAC aqui e finalizaria a o processamento, tá. E agora vamos tem alguma dúvida, Aldo, no chat? Eu vou partir agora para demonstrar um exchange, que eu É, acho tem, bem legal. deixa eu ver. Ah, o Ricardo Nicodemos pediu para mostrar a DLQ. Ah, tá. Então, a DLQ ficou aqui, ó. Quer ver? As 2 execuções que nós fizemos, ó, que foram para a DLQ, ó, as 2 mensagens estão aqui, ó, depois das 10 tentativas, tá. Então ela realmente as 2 mensagens vieram para cá. Não perdemos as mensagens. Das 3 execuções que nós fizemos, só perdemos aquela que estava como imediato, tá. Vamos demonstrar aqui agora o exchange. Eu vou criar uma outra fila para demonstrar que eu vou criar aqui um teste queue 2. Eu não vou criar a DLQ para ela, só para a gente demonstrar o exchange mesmo, tá. E vou criar um exchange. Teste exchange, vou colocar assim. Ok, um text exchange e ele vai mandar rotear essas mensagens para quais filas? Aí eu escolho aqui, né, de acordo com a minha necessidade. Eu vou escolher essas 2 filas que eu acabei de criar. Criei o exchange, eu clico nele e aí eu posso aqui fazer algumas brincadeiras aqui, né. Olha, eu só quero que venha para a fila teste queue 1 os produtos que são laptop, por exemplo. Eu coloquei no lugar errado aqui, tá. Mas aqui, ó, o product onde o payload no payload, o campo product name, tá, ele seja um laptop. Eu adiciono essa regra. No teste QI 2 eu vou fazer essa mesma regra, product name seja igual a vou colocar aqui tablet, um exemplo, tá. Ok, e a gente vai ver o comportamento. No meu fluxo eu tenho que fazer uma alteração que é a seguinte. Tem até uma mensagem aqui na fila. Vou ter que fazer a seguinte alteração. Ao invés de eu publicar na fila direto, eu vou publicar no Exchange que eu acabei de criar. Então eu tenho que vir aqui, ó, na hora de publicar, eu publico no Exchange. Mas e aí eu preciso só tomar cuidado que eu preciso fazer uma coisa aqui. Eu preciso vir aqui e adicionar deixa eu só ver como que eu coloquei aqui. Tá, isso, product name. Eu preciso vir aqui e criar uma variável aqui no início, tá. E eu vou colocar aqui, o que que essa variável vai receber? Ela vai receber o payload e vai receber o product name, né. Eu preciso salvar ali, então vou colocar aqui produto. Beleza? E aqui no publish eu preciso informar essa propriedade. Product name, vou colocar aqui, 2 pontos, vas, produto. Esse product name nada mais é do que essa propriedade que eu coloquei aqui na regra, tá. Eu preciso fazer essa alteração. E aqui, imagina que aqui eu só tenho um fluxo aqui. Mas imagina que tivesse 2 fluxos, 2 consumidores. Para esse consumidor, eu vou colocar aqui que ele vai escutar da fila teste QI 1. Não, vou colocar da fila 2, tá, só para dar uma diferenciada aqui. Tá.
E aí a gente dá um build aqui. E aí o que que é esperado acontecer, tá? Eu vou mandar 2 mensagens, uma que está com o laptop e um com o tablet. Uma mensagem vai ser lida por esse meu flow aqui, e a outra mensagem vai ficar lá na fila, porque eu não só simplesmente pelo fato que eu não tenho um outro flow aqui, mas eu poderia ter um outro consumidor e ela também seria lida, tá? Só para demonstrar que ela vai ser redirecionada para filas diferentes, tá? Bom, então olha, vou mandar aqui o laptop. Mandei o laptop, ela foi para a primeira fila. Lembra que essa fila aqui está lendo a fila 2, tá? E aí agora eu vou mandar um tablet aqui agora. Agora veio para essa fila, tá? Então eu vou mandar meu mock aqui dar sucesso, porque aí essa mensagem vai ser excluída da fila. Cadê aqui? Pronto. Aí agora essa vai dar sucesso aqui e deu ACK, a mensagem saiu da fila. E a gente pode vir aqui agora e olhar, observar essas filas, tá? Como é que ficaram? A teste QI1 ficou com uma mensagem, que é aquela do laptop. E a fila 2, que é a que eu processei, está com zero. Então, ou seja, as duas mensagens caíram nas filas que foram criadas as regras, né? Então, posso dar um get message e observar que aqui, ó, é a do laptop que está aqui. E a gente tem a propriedade de usuário que foi mandada, que eu configurei ali, realmente foi, que eu usei para fazer o direcionamento da mensagem para a fila correta, tá? Sobre Exchange é isso, eu vou falar sobre o último tópico. Só verifica se tem mais alguma pergunta, Aldo, que aí eu vou falar sobre o último tópico aqui. Deixa eu ver aqui. Pode ser colocado fila normal e fila FIF juntas na mesma exchange? Não, sempre do mesmo tipo. Essas configurações do conector estão presentes na API? Vocês dizem, por exemplo, do subscriber, né? Sim. Eu tenho até aqui, deixa eu mostrar aqui o que a gente tem. Olha, por exemplo, a gente consegue aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui rápido, tá? Eu consigo criar uma autenticação. Esse aqui é a API do MQ, tá? Cria uma autenticação, um client ID, o secret, que a gente cria lá no gerenciamento de contas do Muley, tá? A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, olha, vou pegar uma fila aqui, teste QI1, que eu acabei de criar. E aí tem alguns parâmetros que a gente precisa passar aqui, né? A org ID, o ambiente e a região, e eu passo o nome da fila, tá? Ele me diz aqui, nessa API, se ele achou a fila, se tem mensagem na fila, se tem mensagens em flight, tá? Então ele me mostra a estatística. Eu consigo também dar um get, tá? E aí sim, esse get é o subscriber, nada mais é, tá? E aí sim, tem aqui, ó, pooling time, o tempo de pooling, o batch size, quantas mensagens eu vou buscar por vez, porque ele permite até 10 mensagens a cada vez, e o lock TTL, que é o ACK timeout, que é aquela configuração que também tem lá no conector, tá? Então, se eu colocar aqui para buscar dessa fila, ó, order queue não é a order queue que eu quero a outra fila, eu quero essa aqui. E aí eu posso dar um send, e aí ele me retornou várias propriedades, tá? Ó, inclusive o product name que eu tinha mandado no publish, isso é uma propriedade, tá na área de properties. Mandou os headers com o lock ID para poder dar o ACK, eu preciso desse cara aqui, né? Message ID,
o TTL, que é o tempo, tá? E o delivery count, a quantidade de vezes já que a gente está tentando, ler essa mensagem, e o corpo da mensagem, tá aqui, tá? Sim, tem a e aqui a gente consegue nesse outro método, a gente consegue dar um publish em também através de API REST, tá? Eh, vou falar aqui agora sobre o último tema, que eu acho muito bacana, cara, isso aqui é um negócio bem que eu assim, é uma funcionalidade do Endpoint MQ que tem um poder muito grande de pra gente controlar, é o nosso os nossos fluxos, né, assim, quando a gente fala de integrações assíncronas, a gente tem uma preocupação maior para não perder mensagem, para retentar, o que fazer se o sistema destino caiu, se o sistema destino caiu, eu não posso simplesmente jogar a mensagem fora ou jogar ela numa fila de DLQ. Eu tenho que pelo menos tentar reentregar por algum tempo, tá. Então e aí o circuit break vem para nos ajudar com com essa questão de indisponibilidade dos backends, tá. Então vamos passar aqui no conceito um pouquinho do que é. É um padrão de design usado no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de APIs e em arquitetura orientada a eventos. É geralmente utilizado para detectar uma falha temporária, como uma falha de conexão com o sistema de back-end durante uma janela de manutenção, por exemplo. Tá? E evitar que ela fique ocorrendo constantemente, né? Os erros fica, a gente olha lá no log do milho e está lá um monte de erro de conexão, tá? Esse circuit break ele ajuda nisso daí também, tá? E ele possui alguns estados, né? Como o nome já diz, ele assim falando de uma forma mais traduzindo isso para o nosso mundo, ele é basicamente como se fosse mesmo um circuito elétrico ali. Ele está aberto, ele está fechado ou ele está meio aberto, tá? No se Quando ele está com estado de aberto, isso quer dizer que, o subscriber, para de consumir mensagens do MQ. Então você tem um subscriber lá, configurado lá na sua API, escutando uma fila. Se o circuit break está configurado e ele está no estado de aberto, quer dizer que você para de escutar a mensagem da fila, tá. Então, os subscribe mudam do estado de fechado para aberto quando o número de erros é maior ou igual ao limite de erros. Então, a gente vai ver ali mais para frente que a gente pode definir qual que é o nosso threshold, qual que é o nosso limite de erros para determinado tipo de erro. Olha, meu limite de erros são 10 erros. Esse tipo de erro aconteceu 10 vezes, você já fecha o circuito. Você abre o circuito, desculpa, você abre o circuito e não deixa mais mensagens chegar aqui, deixa elas lá na fila quietinha, que elas estão lá na fila. De E aí depois de determinado período de tempo, que também é uma configuração que você diz: "Olha, depois de 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto, você volta a tentar novamente", tá. Circuito aberto, então, você para de escutar as mensagens. Circuito fechado, o subscriber é capaz de escutar as mensagens normalmente, está tudo funcionando como devia, né. E o meio aberto? O meio aberto ele ocorre quando é aquele tempo que eu comentei, ele, termina, ou seja, o circuito abriu, porque estava acontecendo várias falhas. E aí, beleza, abriu, mas até quando ele vai ficar aberto? Até o trip timeout acontecer, que você setar: "Olha, daqui a 30 segundos você volta a tentar de novo". Aconteceu esse trip timeout, ele vai, recebe uma mensagem e tenta entregar de novo. Se essa uma mensagem recebeu o mesmo erro, e aí ele entra no loop de novo e abre o circuito de novo, espera aquele tempo do trip timeout acontecer, e aí fica lá a cada aquele período. Então é basicamente isso daqui. O início, fechado, está tudo certo, abriu, aconteceu vários erros, e aí o aberto, eh, para de acontecer, de receber mensagens, o trip timeout é acionado, ele fica meio aberto, e aí ele tenta enviar. Aconteceu uma falha de novo, ele fica nesse loop aqui, ó.
até ele dar sucesso e o circuito ser fechado novamente, tá. Vamos demonstrar aqui fazendo só essa última demonstração, que é bem legal, tá. O circuit break é uma configuração que a gente pode colocar aqui no global e a gente diz: "Olha, eu vou colocar aqui, ó, toda vez que acontecer HTTP service unavailable e acontecer 3 vezes, e o trip timeout aqui é 30 segundos, tá, 30.000 milissegundos, 30 segundos. E aí você para de receber mensagens, e aí depois ele volta de novo ali, tá. Então eu vou configurar isso daqui e vou mandar uma mensagem para a fila, e a gente vê como que ele funciona. É a última demonstração aqui, tá, pessoal, já estamos para finalizar. Então eu vou forçar aqui o meu mock a retornar um erro. Qual erro? Aquele erro que eu defini ali no meu circuit break aqui, ó, HTTP service unavailable. Vamos supor que o nosso serviço está fora do ar. E aí, salvei aqui, e aí eu vou mandar aqui várias mensagens de erro, tá. Deixa eu só botar aqui para cá, melhorar aqui nossa visualização. Vou mandar várias mensagens para cá, vou continuar mandando aqui para Exchange, tá, não tem problema. Vou mandar várias mensagens para lá. Ah, acho que eu tenho que mudar aqui mandei o do outro, né, teria que mandar daqui. Mandar várias mensagens, e aí a gente vai ver o que acontece. O meu o meu threshold é 3. 3 tentativas ele tem que parar, tá. Primeira tentativa, falhou. Segunda tentativa, falhou. Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque a gente vai acabar se confundindo com uma coisa. Eu coloquei melhor a gente trabalhar com uma única mensagem, senão a gente vai se confundir ali, com as mensagens, tá. A gente não vai conseguir identificar qual que é qual aqui, só para a gente ter mais claro isso aqui. Então vou mandar de novo, uma única vez, tá. Pronto. Ele só tem aqui então uma mensagem na fila, que está em flight, que é essa que a gente recebeu aqui. Beleza, agora fica mais fácil. Então, tentou entregar uma vez, não deu. Oxi, o que aconteceu? Mensagem voltou para a fila. Ah, muito provavelmente por conta do trip timeout, né. Vamos ver aqui, porque ela já tinha dado, né, aquele erro. O circuito já tinha sido aberto. Vamos esperar os 30 segundos para ver se essa mensagem volta para cá. Isso, ó, voltou. Então vou limpar meu log aqui e vou ele vai fazer só mais uma tentativa agora. Pronto, ele só fez mais uma tentativa. E agora ele vai esperar mais 30 segundos. Se a gente observar aqui agora, a mensagem voltou para a fila. Ela está aqui na fila, ela vai esperar 30 segundos e ela vai aparecer aqui de novo. Última espera aqui então, ó, 30 segundos e a gente vai ver ela voltando para cá. Voltou para cá e agora eu quero que meu mock responda sucesso. Eu vou pegar meu mock e vou jogar ele para sucesso aqui, e aí a gente finaliza, tá. E a gente vai ver que o circuito vai fechar de novo. Então agora, meu mock já vai retornar sucesso,
E agora, ó, pronto. Eu posso agora mandar quantas mensagens que eu quiser aqui agora, porque retornando sucesso, meu circuito já está aberto. Ó, tudo dando sucesso. Acho que é isso, Aldo. Eu vou abrir para perguntas, pessoal. Aldo, como que a gente faz? Acho que a explicação era basicamente essa, tá? Então tá bom. Vou parar aqui.